Família Crescer, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, Esté, capítulo 1. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã, e no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o servia, Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abactá, Zetá e Carcas, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questão de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carzena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Capítulo 2. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito, do que ele tinha decretado contra ela.
Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei, que se nomeasse comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado a Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esté, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esté também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esté não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ela caminhava de um lado para outro, perto do pátio do harém, para saber como Esté estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esté causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e a tornou a rainha, em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esté, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esté havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou a rainha Esté, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amadata,
descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres, todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedece às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o seu anel selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo isso foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicado como lei em cada província e levado ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esté, os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que se vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esté convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esté tudo que Mardoqueu lhe tinha dito.
Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, o povo das províncias do império, sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester.